Fala pessoal, tudo bem? Pode tirar, já tá filmando, tira aí. Já tá filmando? Não tá nada, não Tá? tá vermelho ali, ó. Não tá filmando, tu tá filmando? Continua, vai. Não, Não, por não, favor, tira sua não. selfie. Não vou tirar mais. É isso aí, gente. Estou aqui com a Marissa, tava tirando uma selfie ali agora. Então a gente tá aqui hoje para falar de jejum. Jejum. Então fala aí sobre jejum. O que você estudou sobre jejum? Jejum é a abstenção de alimentos, de acordo com a Bíblia, é a abstenção de alimentos. Muitas pessoas acham que eu posso, por exemplo, vou ficar uma semana sem celular, mas aí não é jejum, isso daí é propósito, e é por isso que a gente vai falar sobre essas situações hoje, para você aí de casa entender o que é jejum e qual a diferença de jejum e propósito. A Bíblia ela pede pra gente fazer o jejum para que a gente sinta na carne, sinta na pele a dor da abstenção de um alimento e naquele momento a gente faça a oração. Por quê? Se nós somos seres tricotômicos, alma, corpo e espírito, e a Bíblia fala pra gente o tempo todo lutar contra a carne, quando eu estou alimentando minha carne, automaticamente eu não estou alimentando meu espírito necessariamente. Porém, quando eu deixo de alimentar minha carne e alimento meu espírito, automaticamente eu estou me fortalecendo. Por isso que a Bíblia convida a gente para viver nessa luta de fazer o jejum, de matar sua carne, mas não adianta só matar a carne se você não ora. E esse é um erro de muito cristão, né? Exatamente. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada, né, o jejum. Então eu já caí muito nessa armadilha de você fazer o jejum, aí chega no final do dia, como eu trabalho no computador, para mim é muito fácil estar ali e esquecer de Não ter um percebe, momento, né? não percebe, esquecer de ter um momento com Deus e falar assim, não, realmente tô fazendo jejum. E esse jejum, para dar certo, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, prestar atenção ali no que está acontecendo, no que eu preciso fazer e sentir realmente essa necessidade, que é a questão da fome. Então, muitas vezes eu estou ali no trabalho e eu me distraio com tudo que eu estou fazendo. Então, a questão é você não se distrair e você escolher um jejum que realmente vá te doer. Então, por exemplo, a gente faz muito aqui a campanha de 21 dias de jejum. Então, antes, eu ficava um tempo sem comer. Mas como ficar um tempo sem comer para mim é fácil, o que eu fiz dessa vez? Nós estamos numa campanha agora de 21 dias de jejum e eu tirei o doce, que para mim o doce, meu Deus, é muito difícil ficar sem comer doce. Então, para mim, dói muito mais do que eu simplesmente ficar sem comer. Então, você que está em casa, você identifique o que te faz mais falta, ou se, por exemplo, vou ficar 12 horas sem comer. Se isso daí te deixa sentir realmente na pele a questão de, eu vou deixar minha carne, eu vou alimentar meu espírito, beleza, faça isso. Mas tente identificar o que é melhor para você. É interessante porque hoje a gente é lutado de compromissos, né? A gente o tempo todo trabalha, sai trabalha academia outra coisa, reunião, culto. Os adolescentes também é curso, é escola, é ginástica. Então é muito comum a gente ficar sem comer muito tempo e não perceber, como você falou. Uhum. Como que a gente pode fazer então para lembrar de orar? Porque nada adianta eu ficar 12, 13 horas, 24 horas sem comer se eu não tiver o tempo de oração. Uhum. Então, como que eu faço então para lembrar que eu estou de jejum e ter esses momentos de oração? Eu creio que, primeiro, você precisa não fazer as coisas tão no automático, né? Então, a gente deixa o nosso dia cheio de atividades, mas o principal, que é ter um momento com Deus, a gente não tem. E até por isso mesmo que o jejum, ele é feito, né? Pra gente esquecer tudo que a nossa carne quer e precisa, para que a gente possa voltar para o lado espiritual. Então, nem que seja para você colocar um lembrete no celular, mas coloca o lembrete para você ter um momento ali com Deus, um momento de oração, porque o jejum, ele mata a sua carne,
para que você tenha o espiritual muito mais forte. Mas para isso você também precisa fazer alguma coisa, que é ter um momento com Deus, como o Renan falou. Então, se você tem dificuldade, marca um momento na sua agenda, ou acorda mais cedo, não sei, vê o que é melhor para você e também, mas tem esse momento com Deus, porque senão você vai chegar no final do jejum e vai falar assim, ah, tá, era isso, não foi legal, mas não foi legal por quê? Porque talvez você não esteja fazendo da forma certa, né? Que a forma certa é você realmente sentir aquilo. Então, por exemplo, se você está fazendo jejum de doce, aí o momento que você sente mais vontade de comer o doce, que, por exemplo, para mim é depois do almoço ou depois do jantar, aí é o momento de você pegar e falar, Deus, me ajuda porque tá difícil. Então, nesses momentos de maior dificuldade, que você vai lembrar daquilo ali, que você tá fazendo esse jejum, já senta ali no momento, já ora, vai para um cantinho separado, ora, tem esse momento ali com Deus, além de você ter um momento específico com Ele, seja de manhã, seja à tarde, tem esses momentos. É importante a gente fazer o jejum, porque o jejum é aquilo que vai te fortalecer espiritualmente. Às vezes você acha que você não ouve a Deus, você acha que o seu pecado fala alto demais, você acha que você não tem sensibilidade, não tem amor pelas pessoas. O jejum, ele vai te dar sensibilidade espiritual, ele vai te dar discernimento espiritual. O jejum, ele vai diminuir a voz do seu coração, vai diminuir a voz da sua carne e vai aumentar a voz do Espírito de Deus em você. Então, todo cristão tem que fazer jejum, não é opcional, não é algo que, um dia eu vou fazer. Você precisa fazer jejum se você quer viver uma vida com Deus, se você quer se aproximar de Deus. E aí tem vários jejuns, tem gente que fala, eu vou passar mal se eu ficar de jejum, eu fico ruim quando eu fico de jejum, dia que eu tô de jejum eu fico triste. Mas ninguém falou que é pra ficar feliz, né, mano? Ninguém falou que é pra você ficar bem. Jejum é pra sofrer mesmo, é pra ter dificuldades, é pra passar mal. Então isso tem que acontecer. Mas na Bíblia também diz para você não ficar abatido. Porque muitas pessoas acabam fazendo jejum ou saem espalhando para todo mundo que está fazendo jejum. Não que seja errado você falar que você está fazendo jejum. Depende da intenção, depende da intenção. Porque se você está fazendo jejum e você quer que as pessoas vejam aquilo ali, então a intenção do seu coração está errada. Então na Bíblia diz, depois Ulisses, você pode colocar o versículo aqui, tá? Pra galera. Mas diz pra gente não ficar abatido e não sair falando pra todo mundo. Ou seja, você já tá ali alimentando o seu espírito, né? Então, pra que você vai ficar abatido? Ai, meu Deus, tô fazendo jejum, tô passando mal. Não, pede pra Deus tá ali te ajudando a você não ficar dessa forma. Eu passo mal, você ficou muitas horas sem comer. Tudo bem, Deus vai ser sua força nesses momentos. Entendeu? O texto fala pra quando você for fazer jejum, pra você trocar de roupa, tomar um banho, para que as pessoas olhem para você e vejam uma aparência boa, porque as pessoas não têm que ficar com dó de você. Então, as pessoas não têm que olhar para você e ficar com pena, ficar triste. Elas têm que olhar para você e se inspirar. Falar, olha como que o jejum aproxima ele de Deus, olha como o jejum tem deixado ele mais sábio. E aí você pode também ir por etapas. Então, se nunca fez jejum, começa ficando 5 horas sem comer, abstenção de alimentos. Na outra semana, faz aí um jejum de 10 horas, 12 horas... E vai aumentando. Você não pode ter um jejum que não vai te doer, mas também não pode começar com um jejum de 3 dias, porque você não vai dar conta, né? Eu acho que você poderia falar pra gente sobre a diferença de jejum e propósito, né? Porque a gente falou isso no começo e eu acho que muita gente acaba não entendendo, né, a diferença desses dois. Não, bem legal, bacana. Propósito é quando tem algo na minha vida que eu vejo que eu faço muito, que eu gosto muito, que tem me atrapalhado, e eu vou fazer um sacrifício de ficar um tempo sem usar, sem mexer naquilo, com um propósito de me aproximar mais de Deus, com um propósito de me tornar mais parecido com Jesus. Então, por exemplo, o Instagram. Eu mexo no Instagram todo dia, eu vejo bastante Reels, e aí eu vou ficar agora fazer um propósito de ficar 1 mês sem mexer no Instagram. Difícil, hein? Eu vou fazer um propósito de ficar 1 mês sem ligar meu videogame. Vou fazer um propósito de ficar 1 mês sem jogar CS, sem jogar qualquer coisa. Qualquer aí, jogo para me aproximar de Deus. Então é um propósito que eu estou fazendo. Tem um propósito onde eu quero chegar. Agora, jejum é alimento. Não existe jejum que não seja de alimento. É a abstenção total de um alimento. Vou fazer jejum de chocolate. Não é jejum, é propósito, porque é algo específico que você vai ficar um tempo sem comer. Jejum é abstenção total. Vou ficar 12 horas sem comer nada. Vou ficar 2 dias tomando só água. Então, o jejum é uma abstenção total de alimento para você fortalecer seu espírito.
Propósito é quando você sacrifica algo que você gosta muito por um propósito, entendeu? Entendi. E eu acho que a gente também pode trazer alguns exemplos para quem está assistindo a gente agora, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um propósito, você sabe que tem algo que está te prejudicando a ter sua vida com Deus, ou você quer fazer um sacrifício realmente para Deus ali, para você fortalecer o seu espiritual, então faça um propósito, por exemplo, de jogo, você pode fazer um propósito de redes sociais, você pode fazer um propósito de... Não sei, alguma coisa que você gosta. Série, filme. Tem uma menina aqui, que ela já até participou, a Aninha, se você estiver assistindo. Ela gosta muito de filme e de série. Então, pode ser que ela faça um propósito de jejum e série. Agora, o de jejum e série, ó, pode ser que ela faça um propósito de filme e série. E jejum, como o Renan falou, já é abstenção de alimentos. Então, você pode ficar aí um tempo sem comer alguma comida específica. Tem gente que faz, por exemplo, o jejum de pão e água, que já é um jejum mais hardcore, já é mais difícil, mas como ele falou, você pode começar fazendo de 5 horas, aí você vai estendendo, né? Você vai ver que isso vai fazer bem pra você. É isso aí. O que você não pode é ficar na zona de conforto, não buscar crescer espiritualmente, não buscar se aproximar de Deus. Deus deixou várias formas na Bíblia, tem tudo escrito, tem todo o manual aqui. Então não fique de fora. E já fica aqui o desafio. Escreve aí do que você vai fazer jejum, do que você vai fazer propósito. E vamos juntos nessa, porque a gente está até o final desse mês de jejum, toda a igreja. Então não fique de fora nisso. Dá um exemplo do seu jejum, como você está fazendo. Eu ia falar uma coisa que eu acho importante também, que a gente não falou. Muitas pessoas, elas usam o jejum como se fosse uma barganha com Deus, uma troca. Então, vou fazer jejum porque eu quero passar de ano. E não é isso. O jejum não é para... um propósito para passar de ano. É um propósito para passar de ano. Não é isso, tá, gente? O jejum, ele nada mais é do que te aproximar de Deus, matar a sua carne. Então não adianta você fazer um jejum pensando, eu vou passar de ano. Não, não é dessa forma. Você tem que fazer o jejum para se aproximar de Deus. Se aproximando de Deus, Ele vai te ajudar em todas as áreas da sua vida que você precisa. Por quê? Porque você vai estar mais sensível a entender e a ouvir a voz do Espírito Santo e a voz de Deus no seu coração. Se imagina como pai. Um dia você vai ser pai ou mãe. O seu filho vai precisar fazer alguma barganha com você para você dar algo para ele? Ele vai precisar falar assim, mãe, se eu não almoçar, você me dá janta? Mãe, se eu ficar sem comer, você me ajuda a fazer meu dever de casa? Não, porque você ama e você não precisa que ele te dê nada em troca. Deus é assim. Ele não está te pedindo que você fique em jejum para que você ganhe coisas dele. Ele está te pedindo para que você fique em jejum para você fortalecer o seu espírito e ficar mais sensível à voz dele. É isso. É isso. Eu também acho que a gente falou bem. Eita, terremoto aqui. Encerra aí, Má. Fala uma reflexão do dia aí. É isso, gente. Eu acho que a gente já falou bastante. Eu acho que nada melhor do que você começar a fazer um jejum agora. Um jejum é um propósito. E eu acho que tendo essa experiência com Deus, você vai ver que você vai ficar muito mais forte e que Deus vai falar com você. Se você fosse um biscoito da sorte, qual que ia ser a sua mensagem de hoje? Não desista, tenha esperança. Valeu, gente, até mais. Fala, pessoal, tá começando mais um Prega no 6. Solta a vinheta. É isso aí, olha só, de um jeito diferente, de um jeito inovador, a gente está aqui para conversar sobre o jejum. Para isso, abra a sua Bíblia aí comigo, em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28, diz assim: E Moisés estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu água. E então ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança e as 10 palavras. Antes de eu te explicar o que está acontecendo aqui, eu quero que você feche seus olhos para a gente poder orar. Vamos orar? Paizinho, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos ensina a viver. Eu te peço que o Senhor fale com cada um que está assistindo agora, independente de onde esteja. E que o Senhor nos ensine, Pai, a viver a prática do jejum. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Olha que interessante, aqui Moisés vai ter uma experiência muito legal. Moisés aqui, ele vai aprender de Deus e ele vai escrever aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos.
Então é nesse momento aqui que Deus vai falar para Moisés o que ele tinha que escrever. Aí imagina que louco, não tinha papel, não tinha lápis, não tinha borracha. Moisés tinha que ser assertivo naquilo que ele ia escrever. Moisés tinha que ter certeza que estava vindo de Deus tudo que ele ia escrever de primeira, porque ele ia escrever na pedra. Imagina o trabalho que ia dar. Interessante que quando Moisés ele vai para ter esse encontro com Deus e para ouvir essas coisas de Deus, o texto fala que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber água. 40 dias, sabe por quê? Porque o jejum ele nos traz sensibilidade, o jejum ele nos traz discernimento espiritual, o jejum nos aproxima de Deus e é por isso que nós precisamos jejuar. O jejum não é uma prática que você tem que fazer uma vez no ano, o jejum é uma prática que você tem que fazer semanal, para ter sensibilidade, para ter sabedoria, para entender o que Deus quer de você. Sabe quando você está orando e quer uma resposta de Deus, quando você quer saber se deve tomar uma decisão, quando você quer saber qual é o seu propósito, jejue e Deus vai te mostrar. Mas é interessante a gente abrir em outro texto agora também, que nos dá instruções acerca do jejum, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, porque os hipócritas, eles desfiguram o rosto para parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E em secreto, ele te recompensará. O que Jesus está dizendo aqui é, tem muita gente que quando vai jejuar, ele fica querendo se aparecer. Ele fica demonstrando para os outros que está jejuando para parecer espiritual, para parecer alguém melhor. Quando você for jejuar, Jesus está dizendo, lave o rosto, penteie o cabelo, a ponto das pessoas não perceberem que você está jejuando. Não tem problema se alguém te perguntar, você fala, olha, eu não vou comer porque eu estou de jejum. O que você não pode é demonstrar que você está em jejum para as pessoas te admirarem. O jejum é algo em secreto, para Deus te ver em secreto ele te responder. Claro, não tem problema se sua mãe fala assim, filho, vem almoçar. Você fala, mãe, hoje eu não vou almoçar porque eu estou de jejum. Você está informando ela por causa de um motivo. Você não está se aparecendo para ela, entende? Mas o importante é você jejuar para que você tenha sensibilidade, para que você possa se aproximar de Deus e que isso possa ser uma verdade na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que essa palavra possa fazer sentido e ser uma verdade no seu coração. E comenta aqui se você está jejuando, qual que é a sua dificuldade e o que você gostaria que eu te ajudasse também. Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem. Continue falando com a gente sempre, Pai, e que a gente possa jejuar e ter mais sensibilidade, Deus. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Te peço com muito carinho que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar, que está no meu Instagram, está o WhatsApp da igreja também. E você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima, tchau!